Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no curso Operadores do Direito, Concursos. Meu nome é Rodrigo da Costa e nós vamos ver a matéria de Direito Administrativo para o exame da Ordem. A nossa intenção aqui é que você consiga atingir o seu objetivo, que é esse aqui, pegar essa carteira, e nós vamos te ajudar. Vamos falar hoje sobre organização administrativa. Você sabe que o Estado ele possui três funções principais, não é verdade? Quais são as funções? Legislativa, judiciária e executiva. Certo? Para haver harmonia entre as funções e harmonia no Estado, é preciso ter uma organização. É por isso que a função legislativa tem a sua organização legislativa, quantidade de deputados, quantidade de senadores, lotação, horários, dias de pleito, quantidade de municípios e vereadores, deputados estaduais, secretários, tudo isso dentro da sua organização legislativa. O que o Estado precisa para que ela possa exercer bem o seu trabalho. A função judiciária também tem a sua organização. Essa é a mais conhecida, né, dos operadores do direito. O TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós estamos, tem o seu Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, é onde diz, olha, isso aqui é comarca, isso é um fórum regional, vamos abrir um fórum regional na comarca tal, nessa comarca vão ter tantos juízes, na outra vão ter tantos, na vara vão ter 14 técnicos judiciários, 8 analistas. É a sua organização, é a sua estrutura. A função executiva não seria diferente. A função executiva também possui a sua organização. E é essa organização que nós vamos estudar. Essa organização é a organização administrativa. Ela é baseada num instituto próprio do Brasil. Cada país tem a sua organização, cada estrutura para cada realidade, para cada cultura, para cada sociedade. A nossa está embasada no decreto 200 de 67 e na Constituição da República, no artigo 37. Essa organização administrativa que nós vamos estudar, ela se divide em duas partes. Ela pode ser uma administração pública direta, ou ela pode ser uma administração pública indireta. Rodrigo, quais são as características de uma administração pública direta e de uma indireta? Nós vamos ver isso agora. A administração pública direta, o próprio nome já diz, o Estado realiza a sua vontade de forma direta, ele não precisa criar uma outra pessoa jurídica, ele não precisa criar outra entidade para realizar as suas funções. O que ele precisa criar? O que ele precisa de uma lei que crie o que para ele realizar as suas vontades? Ele precisa de uma coisa chamada órgão. Obviamente, público. Dentro desse órgão, precisa ter pessoas que realizem a vontade do agente político. Quem são essas pessoas? São os agentes públicos. Então, os agentes públicos estão inseridos nos órgãos públicos para realizar a vontade do Estado de forma direta.
Essa vontade e esse exercício é feito de forma centralizada. Centralizada como assim, Rodrigo? É o próprio Estado que vai realizar a sua vontade. Ele não vai precisar pedir a ninguém para fazer isso. Vamos dar alguns exemplos de órgãos? Os ministérios. Ministério da Fazenda, Ministério da Educação. E geralmente, não é assim? O presidente cria um ministério ou ele desfaz um ministério. Por quê? Porque ele está vendo a melhor estrutura para o Estado. Dentro dos estados federativos, dos estados membros, tem as secretarias, né? Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, e dos municípios também. São exemplos de órgãos. São exemplos de uma forma centralizada de poder. É diferente de concentrada. Nós vamos ver essa diferença daqui a pouco. Mas, de certa forma, é uma função centralizada, porque é o próprio Estado exercendo a sua vontade dentro desses órgãos, que possuem os seus agentes públicos. E aí a gente também vai ver a diferença de agente público, servidor público, agente empregado, agente honorífico, agente político. Todos esses tipos de agentes podem estar nos órgãos para exercer a vontade do Estado de forma direta ou centralizada. Cuidado, em algumas provas, ele não vem dizendo que a administração pública é direta, ele vem dizendo que a administração pública é centralizada. Então cuidado, estude bem essa base, estude bem essa estrutura. Não adianta a gente chegar aqui no curso e começar a dar para você conceito de autarquia, fundação, órgão e agente, se você não entende o organograma, se você não entende a base. Isso é a base, isso cai em prova, tanto no exame da OAB como no concurso público. Isso cai muito. Às vezes a pessoa vê lá na questão a administração pública centralizada e não sabe o que é. Agora você já sabe. Centralizada é a administração pública direta. É a administração pública sendo exercida por órgãos públicos, sendo exercida por agentes públicos. Essa é a nossa administração direta. E aqui desse lado nós temos a administração pública indireta. Na administração pública indireta, nós vamos ter órgãos? Não, nós vamos ter entidades. Entidades personalizadas. Essas entidades personalizadas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Essas entidades são pessoas criadas pelo ente estatal. Na administração pública indireta, a vontade do Estado continua sendo exercida. Ainda é a vontade do Estado, só que ele não exerce de forma direta. Ele cria uma pessoa jurídica para que essa pessoa jurídica realize a sua vontade de forma determinada, constante e objetiva. Essa é uma grande diferença entre a administração pública direta e indireta. É muito importante para a prova, porque nas questões, nos enunciados, podem te confundir. É importante saber esses conceitos. Outra forma de se chamar de administração pública indireta é de administração pública descentralizada. Descentralizada. Porque exatamente foi como eu te falei. O Estado ele vai exercer a sua vontade? Vai. Ele vai exercer a sua vontade de forma direta? Não. Se ele não vai exercer sua vontade de forma direta, ele vai exercer sua vontade de forma indireta. Isso é lógico, Rodrigo. Sim. Mas como é que acontece esse fenômeno de exercer uma atividade de forma indireta? O fenômeno se chama descentralização. Ele vai descentralizar a sua vontade. Ele vai dizer, pessoa jurídica que eu criei, realize essa vontade.
Pessoa jurídica que eu criei, pesquise o petróleo, comercialize o petróleo, faça o que você quiser com o petróleo, mas o petróleo é meu monopólio, não é seu, o petróleo é meu, mas eu estou lhe dando outorga para fazer essas atribuições aqui. Deu para entender? Que bom. A mesma coisa são com as de direito público ou privado, tanto faz. Eu dei um exemplo aqui, né? Você sabe, da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, nós vamos ver mais para frente, mas o direito público, as entidades de direito público podem ser as autarquias ou as fundações públicas, e de direito privado são as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Agora, nessa próxima fase da aula, a gente vai analisar a diferença entre centralização e descentralização, que nós já vimos aqui, né? De concentração e desconcentração, isso é muito importante, e nós vamos também falar sobre órgãos públicos. Vamos falar um pouco sobre as formas da realização dessa função administrativa. Essas formas, elas se encontram em todo o ambiente estrutural do ente político, porém com algumas peculiaridades que nós vamos ver agora, né? A primeira forma de realização da função administrativa, como já vimos, é a centralização, onde nós temos o Estado exercendo diretamente sua vontade. Na centralização, o Estado exerce a sua vontade de forma direta. Através do quê? Através dos seus órgãos e dos seus agentes. Também nós temos a forma de realização descentralizada, onde o Estado continua exercendo a sua vontade. O Estado exerce sua vontade mas agora não é mais de forma direta, é de forma indireta. Como isso acontece na prática? Eu, Estado, não quero realizar certo exercício, certa atribuição de forma direta. Eu não quero realizar, eu acho que vai me dar muito trabalho. Então eu vou criar uma entidade administrativa e aí eu vou estudar a sua natureza jurídica, se ela é autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou consórcio. Eu vou criá-la para que ela exerça essa vontade. Eu, presidente da República, ou a presidência da República, eu não quero ficar recebendo aqui todos os aposentados, pensionistas, pessoas que estão encostadas por causa de algum acidente de trabalho. Eu não quero receber. Eu quero, então, vou fazer o seguinte, eu vou criar um órgão
que faça isso para mim. Então eu vou criar o INSS. Então o INSS vai fazer a minha vontade. A minha vontade. Só que de forma o quê? Indireta. Eu criei uma pessoa jurídica para que isso seja feito. Eu, Estado, eu não quero entrar numa concorrência com os bancos, com as instituições financeiras particulares. Mas eu acho importante o Estado estar ali, disputando, colocando juros mais baixos, colocando uma qualidade de atendimento. Para quê? Para padronizar. Para padronizar e para nivelar os abusos de algumas instituições particulares. Então eu vou criar uma empresa jurídica, uma empresa pública, desculpe, ou uma sociedade de economia mista, para entrar nesse mercado e fazer com que a coisa ande de forma nivelada. E também para que o Estado adquira clientes, possa exercer a comercialização de alguns títulos. Então eu vou criar pessoas jurídicas para isso. Também é uma forma de descentralização. Entendido? Já batemos nessa tecla, acho que você já entendeu. Você não vai errar isso na prova, tenho certeza. Mas agora vem outros dois institutos, que é a concentração e a desconcentração. Nós não podemos confundir esses institutos. Acontece demais entre os alunos, entre os candidatos também a concurso público, de confundir a descentralização com a desconcentração. É um erro grave. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter um órgão centralizado e desconcentrado. Você vai ver por quê. Na concentração, todas as funções, estão sob um órgão. Todas as funções estão sob um órgão. Na desconcentração, há divisão de atribuições. Para cada órgão, olha agora para cá, ou entidade. O que eu queria dizer com isso? O que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer que a desconcentração ou a concentração, ela pode estar ou na administração indireta ou na administração pública direta. Não importa. Isso é um fenômeno administrativo. Isso é um conceito, é um padrão administrativo. Quem vai resolver isso é a própria entidade ou órgão. É ele que vai dizer, não, quero trabalhar de forma concentrada, quero trabalhar de forma desconcentrada. Vamos a um exemplo? Bom, vamos supor que você declarou o seu imposto de renda e deu um problema, um erro material, ou não estou chamando você de sonegador não, pelo amor de Deus, né? Você não é sonegador não, eu sei que não é, tá bom? Mas vai lá, você errou alguma coisa, um número, né? Era para botar número 3 e você botou o número 4. E aí você recebe uma notificação da Receita Federal, não é assim? E aí nessa notificação vem dizendo assim, favor comparecer à sede da Receita Federal em Brasília. E você mora aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Você teria que pegar um avião ou um ônibus, né, de horas e horas de viagem, ir para Brasília,
entrar numa fila que com certeza deveria ter uns 30, 40 mil pessoas, porque tudo seria lá, e esperar dias e dias para consertar, para retificar um pequeno problema. Se a Receita Federal trabalhasse desse jeito, ela ia trabalhar da forma concentrada. Tudo sobre um órgão só. Mas não é isso que acontece, né? Se você tem um problema com a Receita Federal e você quer resolver esse problema, quer retificar, você procure, inclusive na notificação vem dizendo isso, procure uma secretaria da Fazenda mais próximo de você. Ou seja, você não precisa ir em Brasília. Você pode resolver no seu estado, às vezes até no seu próprio bairro. O que é isso? O que é essa estrutura? É a desconcentração. A Receita Federal desconcentrou o seu trabalho apenas em Brasília. Então ela fez regionais, secretarias em bairros, secretarias nos estados, em lugares longe, em lugares perto. Isso é isso é desconcentração. Eu desconcentrei, eu tirei de mim mesmo muitas atribuições e eu dei dentro do meu próprio corpo administrativo essas atribuições para outros órgãos. Isso é a desconcentração. Pode acontecer nas entidades? Pode. Por exemplo, agências do Banco do Brasil. Quantas agências existem? Diversas. Agências da Caixa Econômica? Diversas. É uma obrigatoriedade? Não, não é obrigatoriedade. Cada ente da administração pública vai verificar se isso é possível ou não. O que importa para a gente é o seguinte: não confunda isso. Isso cai na prova. Isso cai em prova. Eu posso ter um órgão centralizado, concentrado? Posso. Eu posso ter um órgão centralizado, desconcentrado? Posso. Acabei de dar o exemplo da Receita Federal. É um órgão o quê? Da administração pública o quê? Direta, mas ele é o quê? Desconcentrado. Eu posso ter uma administração pública descentralizada, concentrada? Posso. É difícil, mas é proibido? Não. Eu posso ter descentralização e desconcentração? Pode, é o que mais acontece. Tem um polo da Petrobras na capital do Rio, tem um polo da Petrobras em Macaé, tem um polo da Petrobras em Santos. Desconcentração. Esse é o fenômeno da desconcentração. Agora nós vamos analisar o conceito e o instituto de órgãos. Vamos entrar na administração pública direta, propriamente dita, e vamos analisar órgãos, agentes, suas funções. Vamos dar alguns conceitos para a gente avançar nas nossas aulas de direito administrativo.